Pessoal, estamos aí de volta. A gente está falando aí, né, da quarta parte dos episódios aí da Guerra Fria, né? Essa quarta parte aí foi tensa, foi também de grandes transformações, principalmente no leste europeu, ok? Então vamos lá. Dentro, né, daquelas transformações que ocorreram. Nós estudamos aí na terceira parte, né, principalmente com a questão da corrida armamentista, com a corrida espacial, a questão do Plano Marshall, a questão da Comecon, da OTAN, do Pacto de Varsóvia e o isolamento diplomático, né, da antiga União Soviética, juntamente com sua área de influência, com seus aliados, né? E a construção do Muro de Berlim, né? Partindo lá daquela ideia da cortina de ferro, isso ao longo da Guerra Fria, isso foi assolando, foi gerando uma instabilidade política no Partido Comunista Soviético, foi gerando uma insegurança dos seus aliados em relação à União Soviética, nesse período aí da Guerra Fria, e o socialismo, então, a partir ali, né, dos meados da década de 60, início dos anos 70 ali, já começa a vivenciar, né, essa instabilidade política e também essa instabilidade econômica provocada aí por várias questões que nós vamos estar falando daqui a pouco, né? Então a crise do socialismo, a criação do socialismo como regime político e econômico, visava sufocar e extinguir o sistema que vigorava no final do século XIX, que é o capitalismo. E as ideias socialistas, então, almejavam implantar uma sociedade mais justa e igualitária, algo que não aconteceu, né? E então essa decepção, né, em que essa população que ficou do outro lado, do lado do leste europeu, do lado comunista, né, e principalmente com essa grande interferência soviética ditatorial, tanto na parte política como na parte econômica, e esse isolamento, né, tanto com a cortina de ferro, com as fronteiras no leste europeu e principalmente a divisão da Alemanha, isso contribuiu muito para essa instabilidade que nós vamos estar falando aqui agora. Os principais motivos dessa crise, né, que a nação do leste europeu começam a vivenciar. O regime político autoritário, era o Estado que definia tudo, era aquele Estado centralizador, era aquele Estado altamente burocrático que decidia a questão da vida daquele cidadão lá do leste europeu, principalmente da União Soviética, né? Esse isolamento diplomático em relação ao mundo ocidental, aos valores do mundo ocidental, e principalmente a questão das relações comerciais, né, que com a questão do muro e com a questão da cortina de ferro diminuiu muito esse contato entre o leste e o ocidente. O gasto público com alto escalão do governo, né? Esse governo que era autoritário, que tinha ali uma cúpula que tinha acesso a algumas questões importantes, enquanto a maioria que o povo não, né? E era um governo altamente autoritário e uma coisa muito séria, né? A questão que esse governo, além de ser autoritário, né, era um governo que pregava e que aplicava também o terror, principalmente com sua polícia secreta, né, aquela KGB que tinha ali diversos espiões monitorando, né, todas aquelas pessoas que iam contra esse regime lá no leste europeu.
eram perseguidos, eram presos, né? Muitas vezes mandados para prisões lá na Sibéria, né? Bem distante, e que aí ninguém sabia o que acontecia lá. O gasto excessivo na corrida armamentista, né? Aquela coisa da era nuclear, o gasto excessivo na corrida espacial, a conquista do espaço sideral, a União Soviética sai na frente nessa corrida, lançando aquele primeiro satélite que foi o Sputnik. E uma das coisas mais sérias, né, que ao longo que foi incomodando muito e impactou muito, né, a liberdade de expressão reprimida. As pessoas não podiam questionar, as pessoas tinham que cumprir o que o Estado falava. E ao longo desse tempo, dessa corrida armamentista, dessa corrida espacial, onde esse gasto público também foi voltado aí para a indústria bélica, para a indústria espacial. Eles deixaram, tanto a União Soviética como o leste europeu, deixaram de investir, né, principalmente nas indústrias de bens de consumo, aquilo que dava sustentação, aquilo que dava a garantia, principalmente para a nação, principalmente para o povo que vivia no leste europeu. Então faltava lá bens duráveis, né? Eletrodomésticos, bens não duráveis, alimentação, carne, biscoito, café, açúcar, isso tudo começou a faltar, tá certo? E também os bens intermediários, roupa, sapato. Então estava um caos, né? Como essa imagem aqui fala um pouco, né? Um supermercado basicamente com as prateleiras tudo vazia, né? E filas, né? Em supermercado, em açougue, em padaria, no comércio. Por quê? Porque quando chegava alguma carga de algum bem de consumo, formava essas filas. Então, a situação do leste europeu e a situação da União Soviética era um verdadeiro caos, né, nos anos 70, final dos anos 70 ali, início dos anos 80. Então, estava aquela coisa assim, o povo já não acreditava mais naquele socialismo romântico, né? Aquele que todo mundo passaria a ter direito a tudo, o Estado ia dar sustentação. Não, esse socialismo foi um socialismo totalmente autoritário, diferente, e que ao longo desse tempo da Guerra Fria essa nação desacreditou, principalmente no Partido Comunista, que era um sistema monopartidarismo, né? O sistema lá do leste europeu. Só existia um único partido que tomava as decisões, né? Tanto na parte econômica, na parte social, na parte científica, na questão bélica, era esse partido que tomava a decisão da vida da nação. Então, um fato importante, diante de todos esses problemas apresentados, a população soviética ficava cada vez mais descontente com o sistema socialista. Então, e isso aí essa coisa dessa crise, dessa instabilidade, né? De certa forma, o capitalismo vai se adequando a esse momento, o capitalismo vai se preparando para dar o golpe final. Né? Então, a gente vai falar um pouco disso também. Então, essa insatisfação popular reforçava o anseio de surgir, então, uma abertura política e econômica do país para buscar as melhorias sociais. Então, a ideia era de recuperar a economia do leste europeu, recuperar a economia socialista. A ideia também era recuperar a confiança do povo em relação ao sistema socialista. Então, o Partido Comunista, eles começaram a buscar soluções para tentar reverter essa situação de instabilidade econômica e de instabilidade política. Então, dentro desse partido, né, que buscou essa solução, e isso em 1985, o Partido Comunista indicou lá o seu membro, né, e era um membro de uma ala bem progressista e tinha pensamentos bem avançados para aquela época, né, dos anos 80
nessa questão de ter parceiros comerciais, não é isso? E ele preocupado com a situação, né, que estava vivenciando ali, tanto no leste europeu e quanto na União Soviética, com uma falta de bens de consumo, a população tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então isso era algo que incomodava muito. Então o Partido Comunista elegeu Mikhail Gorbachev. Essa aí é a foto dele em 1985 e a foto dele agora em 2021. Se não me engano, ele estava até um pouco doente, né, com relação a essa pandemia aí. Então, veja só, então, 11 de março de 1985, ele é eleito, né, internamente, já que não existia a questão do voto direto, ele é eleito pelo voto indireto pelo Partido Comunista, e logo após a morte, né, do antigo chefe de Estado, né, que era o Konstantin Shevchenko. E aí o Gorbachev começava a comandar, aí, então teve esse período aí de 6 a 7 anos aí para tentar regularizar, para tirar a União Soviética e o leste europeu dessa instabilidade política e dessa instabilidade econômica. Era uma missão impossível, mas ele, ao longo do tempo, ele foi fazendo história, principalmente no final, né, do século XX. Então, qual que era a conjuntura do leste europeu? O leste europeu, que é o lado que tinha lá como marco o muro de Berlim, a questão da cortina de ferro e a grande interferência soviética nos países que ficaram do lado soviético na divisão da Conferência de Yalta, né? Então, o ritmo de mudança, no entanto, pode ter sido demais, mas no final dos anos 80, o sistema soviético já mostrava evidentes rachaduras, então, ou seja, as pessoas já não acreditavam mais, os países aliados também já não acreditavam mais nesse centro soviético de poder, de decisão, de interferir ali, principalmente ali no leste europeu. Então já começava ali uma grande pressão, não só dos países do leste europeus e principalmente das 15 repúblicas que formavam lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram 15 repúblicas que pertenciam ali, né, à antiga República de Moscou, né, que era o grande centro das decisões e que pressionava ali para um processo de independência, para um processo não só político, mas econômico, né? Então o povo já começava a se movimentar naquela questão de ter o seu território, de instaurar um governo soberano e se declarar independente, né? Então já começa essa movimentação aí e pressionando principalmente aí o Partido Comunista. Bom, em cima dessa pressão, dessa instabilidade política e econômica, o Gorbachev, né, ele vai em busca dessa recuperação, primeiramente da recuperação política. Ele precisava resgatar primeiramente a confiança do povo. Ele precisava recuperar, né, essa confiança. Então ele consegue, né, alguns avanços, né, e ele vai ter aí um grande parceiro agora, que é o Gorbachev. Esse parceiro, né, na verdade, ele vai atravessar as fronteiras, ele vai ser auxiliado ali, né, pelo Papa João Paulo II naquele momento, que era um Papa polonês que já tinha, né, que viveu durante, né, a sua formação grande parte da Polônia que pertencia ao leste europeu. Ele sabia dessas carências, ele sabia dessa instabilidade política e econômica, né, do Partido Comunista e principalmente dos outros países. Então o Papa João Paulo II ele começa a fazer um papel aí de mediador
né, entre as duas superpotências, os Estados Unidos, que era representado aí pelo presidente Ronald Reagan, e pelo Gorbachev, que era o chefe de Estado. Então ele fez essa aproximação desses dois grandes chefes, né? E aí, galera, para a União Soviética, uma das primeiras medidas, né, que a União Soviética tinha que tomar era de ter a garantia que os Estados Unidos, que até então era um aliado, né, daquela estranha aliança que eu falei nas últimas aulas, ele tinha que ter a garantia que ia diminuir essa questão da corrida armamentista, que ia ter uma redução aí na questão aí da fabricação dessas armas, até mesmo para equilibrar, né, essas forças. Então o Reagan e o Gorbachev assinaram ali um tratado de redução dos arsenais nucleares em 1987. E é por isso que essa imagem aqui já começa, né, a consolidar aí novamente aquela paz, né? A questão daquela instabilidade política, né, que foi vivida durante a Guerra Fria aí, logo após a Segunda Grande Guerra, o Plano Marshall, a Comecon, o medo de ocorrer uma terceira guerra mundial. Então, o Gorbachev tem essa garantia, é feito esse acordo entre as duas superpotências, ele volta, né, para a União Soviética e aí ele lança a primeira medida, que é a Glasnost. A Glasnost, na verdade, é uma palavra russa, né? E que significa transparência, abertura política. E com essa abertura política, o objetivo dele era de aproximar a população, aquilo que eu falei, para resgatar principalmente a confiança dessa população que iam acontecer algumas mudanças, né? E a ideia de Gorbachev era de permanecer e consolidar o socialismo com essas mudanças. Então, a primeira coisa, ele tinha que vender a ideia do socialismo ainda, garantindo, mas ele tinha que resgatar aí a confiança do povo. Então, o Gorbachev vai devolver, né, para a população, para a nação, né, a questão da liberdade política. Então ele vai fazer uma abertura política. Então é o fim do sistema partido unitário. Então agora não é mais monopartidarismo o Partido Comunista, agora vão surgir novos partidos, novas ligas, né, de pessoas, movimento estudantil, sindicatos. Então já começa ali a devolver para o povo a sua liberdade de se expressar. Ele libera a questão da liberdade religiosa. Então, agora você passa a ter lá o católico, o protestante, o muçulmano. Então, você passa a ter todos os tipos de religião poderiam se expressar dentro da antiga União Soviética, né? Fim da censura, olha que legal, fim da censura aos artistas e jornais, né? Muito parecido com aquilo que aconteceu aqui no nosso país, no Brasil, né? Com o fim lá da ditadura militar. Anistia aos presos políticos, vários políticos, né, que questionavam, que lutavam contra esse sistema autoritário, esse sistema que mentiu para a nação, né, soviética e que mentiu para o leste europeu, tirando, né, muita coisa dessa nação aí em termos de liberdade, em termos de conquista, né? Então ele deu a anistia aos presos políticos e muitos deles estavam vivendo lá na Sibéria, não é isso? E principalmente o acordo que foi feito com os Estados Unidos, que agora é parceiro diplomata. Olha que legal. Então agora com essa travessia de Gorbachev para o Ocidente, negociando com os Estados Unidos, não é isso? Algumas coisas perdem sentido nessa ordem bipolar, né? As pessoas já começam a pensar que o muro
de Berlim já não faz mais sentido. As pessoas já começam a pensar que a cortina de ferro, as fronteiras no leste europeu também já não faz mais sentido. As pessoas já começam a pensar que esse Estado centralizador também já não faz mais sentido. Então, começa toda uma movimentação de grandes mudanças radicais, né, que vão atender tanto a questão política como também a questão econômica do leste europeu e principalmente na antiga União Soviética. Então, é um momento iluminado, né, onde o Papa fez todo esse processo de mediar, de aproximar as duas grandes nações, não é isso? E consolidou aquele acordo que vai diminuir a redução aí da corrida armamentista e, consequentemente, a União Soviética agora pode buscar a sua recuperação econômica e manter o socialismo, que era a ideia de Gorbachev. Porém, com a chegada, com a abertura da fronteira, né, com essas liberações políticas que foram modificando, né, devolvendo para o povo o seu poder de escolha, o seu poder de transitar, isso cada vez mais foi se consolidando e cada vez mais houve a necessidade também de buscar essa recuperação aí. E essa recuperação aí, por trás de tudo isso, né, a Glasnost e a perestroika, vai fortalecer principalmente o capitalismo, galera. E aí é a hora que o capitalismo, vendo a crise do leste europeu, vê uma grande oportunidade de dar o golpe final, né? O golpe final, basicamente, nesse sistema, que era o sistema antagônico, desde lá o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a perestroika veio como se fosse um pacote econômico, né? Partiu do Partido Comunista ainda. O que significa essa perestroika? Significa essa reestruturação ou reconstrução, que se refere a um conjunto de ações, né, para modernizar, modificar intensivamente a economia soviética e principalmente o leste europeu. Então, veja só, alguns acontecimentos rápidos, né? Intensivo, a liberação de negociação com o comércio exterior. Pô, mas peraí, mas tem o muro de Berlim, tem a cortina de ferro, isso vai refletir lá no leste, não é isso? O muro já não tem sentido mais, e nem a cortina, e nem as fronteiras. A gente já está pensando aí o que está acontecendo, né? Aí já é o início, a panela de pressão já está aí borbulhando, a panela de pressão já está apitando, não é isso? Por quê? Porque agora grandes transformações vão acontecer quando acontece essa questão da liberação da negociação com o comércio exterior. Redução da indústria de armamentos. Então, a corrida armamentista está finalizando e é necessário, então, agora eles estão pensando na questão dos bens de consumo, né? Que era a crise que faltava lá. Abertura à importação dos produtos estrangeiros. Quem tem esses bens de consumo imediatos? O capitalismo. Fim do limite de fabricação de produtos. A questão das empresas estatais, né, que fabricaram aqueles... todo mundo lá do leste europeu tinha a mesma marca, tinha, né, o mesmo carro, não existia essa questão da concorrência, não é isso? Então agora a economia já começa a ter uma ideia aí de um capitalismo socialista, né, de uma economia de transição, as coisas já vão caminhando para isso. Fim do planejamento econômico estatal. Então agora ele está tentando introduzir na economia principalmente a questão da economia privada, né? A indústria privada, o comércio privado.
a redução dos subsídios à economia. Eles vão tirar aquele gasto estatal agora, vai deixar de existir, eles vão tentar incentivar, né, estimular principalmente empresas transnacionais a chegarem no leste europeu e principalmente na União Soviética, né, que é uma forma de retomar, de aquecer a economia. E vão estimular a presença de pesquisadores e engenheiros estrangeiros para estimular o surgimento de grupos científico e técnico, para modernizar, qualificar a linha de produção, a linha de transformação, já que a indústria do leste europeu bastante atrasada, muito atrasada em relação ao lado ocidental. Nada foi aproveitado, galera, depois com a queda do muro lá, com a reunificação das Alemanhas, com o fim de alguns países, nada em termos de estrutura, em termos de máquina, de indústria do antigo socialismo, nada foi aproveitado. Eles tiveram que refazer toda essa parte, né, principalmente aí das indústrias de transformação. Então, os principais impactos, né, instantâneos, imediatos, as multinacionais, gerou emprego, gerou o crescimento, elas invadiram o leste europeu. E aqui está a dancinha da vitória. Vitória de quem? Vitória do capitalismo. Né? E o socialismo aí está basicamente indo embora, né? Apesar que Gorbachev acreditava ainda que ele ia garantir, que ele ia recuperar a questão do sistema, né? Que era um sistema que desde 1917 permanecia ali na antiga União Soviética, que interferiu e influenciou também o leste europeu. Então, a vitória está basicamente garantida agora para o capitalismo, é isso? Então, o capitalismo agora está dando as cartas, o capitalismo agora invadiu o leste europeu. Aí você tem que imaginar um cidadão russo, um cidadão da Alemanha Oriental, que não tinha bens de consumo durante quase meio século, sem ter acesso a essas questões, essas principais marcas, né? Tudo era feito pelo Estado. Quando esse cidadão lá do leste europeu, que tem dinheiro, mas não tinha o que comprar, passa a ter acesso às diversas marcas transnacionais, multinacionais aí, da coisa mais simples, de uma Coca-Cola, de um hambúrguer lá da McDonald's, o cara vai pirar o cabeção, né? O jovem soviético, o jovem russo, o jovem da Alemanha Oriental, o jovem da Áustria, o jovem da Iugoslávia, o jovem da Polônia, todos esses países do leste ali, das 15 repúblicas da antiga União Soviética, vão pirar o cabeção. Então não vai querer voltar para o socialismo, não. E aí começa toda uma divergência, por quê? Porque agora eles têm o poder garantido, eles têm livre expressão, a expressão deles agora tem poder, né? Então o povo vai lutar para permanecer, né, dentro desse sistema, dessa abertura, e não vão querer esse Estado mais centralizador, ok? E aí, a quinta parte de mudanças do leste europeu, estou colocando aqui só para vocês verem algumas imagens, logo após a Glasnost, Perestroika, os acontecimentos, né? Então a gente vai ter aí a queda do muro de Berlim, fim da cortina de ferro, rompimento das fronteiras, não é isso? Esse vídeo aí mostrando aí os principais acontecimentos, né? Que é o encontro do leste com o Ocidente, em 10 de novembro de 1989. Isso é na nossa próxima aula, galera, que a gente vai estar vivenciando aí. Então, um grande abraço aí, espero que tenha ajudado aí na revisão aí para vocês. Valeu!